lance difícil, com vários elementos ali para avaliar. Claro que o VAR nunca determina tempo, a precisão é mais importante do que a pressa, mas demorou muito. Demais, mesmo né? com a decisão correta, a arbitragem nesse nível 10 tem minutos, que PC. ter uma atuação mais rápida, porque gera um impacto muito grande no jogo. A gente já percebe que o Gui Negão está claramente em posição de impedimento. E é legal a gente observar aqui também já o posicionamento do Ranieri, que é uma posição boa. Quando a gente solta a imagem, a gente vai reparar que tem uma ação aqui do atacante do Bahia. Eu acho que é o, é o William José. Centroavante, o William José. Ele tem uma ação, a posição do Ranieri é uma posição boa, e o que o VAR teve que analisar aí, com muita demora, poderia ter sido mais rápido, é a ação do Gui Negão, que estava em posição de movimento, tem uma movimentação, e aí o VAR precisa analisar se ele tem uma interferência no adversário. E o que diz a regra da interferência no adversário? Aí analisa também esse passe do Ranieri pro Guinegão, né? Também. Que é uma segunda jogada possível. E é muito ajustado. Tudo ajustado ali. Primeiro, a questão do Guinegão, que estava em posição, se ele interferiu ou não no adversário, e de acordo com a regra, ele tem que ser punido se ele obstruir claramente o campo visual, não ocorreu, ele estava atrás do goleiro. Se ele disputar a bola, ele tem até uma movimentação, mas ele não disputa, ou se ele tiver um gesto, uma ação que afeta claramente a possibilidade do adversário jogar. Se ele se aproximasse um pouco mais e disputasse essa bola com o Santi Arias, se ele tivesse colocado o corpo ou tivesse parado na frente do Ronaldo, fazendo um bloqueio ali, impedindo a movimentação do Ronaldo, ele tinha que ser punido. Ele até tem uma movimentação, mas ele para no meio do caminho, o Ronaldo o tempo todo vai para a bola. E eu falando com a nossa coordenação na hora, falei, vamos analisar, precisamos de uma imagem fechada no Gui Negão, para saber se ele interfere ou não no goleiro. Ele tem a movimentação, mas olha, repara como ele para, o Ronaldo vai para a bola, ele não interfere. O Ronaldo vai em linha reta, né, vai em linha reta, ele não teve bloqueio. Uma curva para fazer por causa do Gui Negão. Não teve assim, ele não foi afetado na movimentação, não teve bloqueio. E o Gui Negão acabou não indo para a disputa com o Santi Arias, não teve contato físico. A partir daí, não tem a interferência do Gui Negão. Aí passa a julgar o cabeceio do Ranieri, que aí fica justo também, porque o jogador precisa sempre ter dois adversários em posição. E se a gente parar a imagem aqui, por favor, o que determinou, acabou ajudando, é que o Ronaldo, na hora de ir para a bola, ele está com essa perna estendida também, porque senão o Guinegão só teria um adversário lá no meio, um defensor dando condição. Então você tem dois defensores, a perna aqui do goleiro Ronaldo, o outro defensor do Bahia lá no meio da área, a posição do Guinegão, que já é uma nova etapa, uma nova jogada na hora do cabeceio do Ranieri, a posição dele é legal, e aí o gol foi confirmado. A questão é que demoraram 5 minutos para chamar o Zanovelli para ir para a revisão. Poderia ter sido, a decisão final é correta, mas foram 9 minutos de paralisação, com impacto muito grande. É chamado com uns 4 minutos e 30, pelo menos. Isso, e esse lance é importante, mesmo sendo de impedimento, o árbitro tem que ir na área de revisão, porque ele é quem tem que julgar. Ele até chamou auxiliar, né, PC, ali para dar uma ajuda em determinado Isso pode, excepcionalmente numa jogada cheio de elementos como essa, ele pode sim contar com o apoio ali do assistente. Ele chamou o Nailton Oliveira, assistente da FIFA, para ajudá-lo na revisão. Decisão final correta, ratificamos aqui, mas com muita demora. Tinha que ser mais rápido. É isso. E tá bom? Daqui a pouco eu vou chamar vocês. Falando um pouco a respeito do jogo, na minha visão, pessoal, na boa, o Corinthians ele cometia bastante esse tipo de erro. E hoje voltou a cometer, mano. Com 0 de jogo, você toma um gol. O Corinthians toma um gol do Bahia hoje com 1 minuto e meio, cara. Isso é inadmissível, cara. Inadmissível. Pra mim, ali, o Martínez acaba falhando na marcação. Ele deixa o jogador do Bahia passar por ele do jeito que bem quis. Ele meio que deu uma catada de cavaco ali, também não conseguiu acompanhar. E, cara, pra mim, a principal falha é do Hugo Souza. Uma bola extremamente defensável, chute extremamente defensável, um goleiro do nível dele, deixar aquela bola quicar no gramado, ganhar velocidade, ele não conseguiu chegar. Para mim, o lance ali do gol do Bahia, falha gritante aí. O Martins falhou, mas para mim a principal falha foi do Hugo. Mas passado isso, cara, de vez em quando, em outras partidas, em outros momentos, o Corinthians ele sentia demais o baque. Tomava um gol assim, mano. Porra, já era aquela merda de jogo durante 90 minutos, um time cabisbaixo, abalado psicologicamente. E hoje não foi assim. Hoje não foi assim. O Corinthians, quando ele toma esse gol, ele vai para cima do Bahia como se tivesse 0-0. Beleza, vamos jogar. E tem que ser assim. E tem que ser assim.
mesmo aí com um ataque reserva, um ataque juvenil ali, que hoje era Guinegão e Kaique, mas o Corinthians ele indo para cima, martelando, tentando criar chances, enfim, e criou. Tanto que ele estava pressionando o Bahia, em determinado momento ali aconteceu o gol do Corinthians, o gol do Guinegão. E pasmem, galera, pasmem. Um gol absolutamente legal, essa merda dessa arbitragem brasileira. Os caras ficaram 8 minutos na frente do VAR para tentar achar um pelo para não dar o gol, mano. Vocês estão de brincadeira, mano. A arbitragem brasileira é um negócio a ser estudado. Esses caras são ridículos de ruim, mano. Esse tal de Zanovelli é uma porcaria de árbitro. E quem tá no VAR é pior que ele. Porque na boa, mano, é o tipo de lance, mano. Esse lance na Europa não demora mais do que 40 segundos para ser determinado o gol. Tinha uma imagem atrás do gol que era extremamente conclusiva e era a melhor imagem para ser julgada. Os acéfalos que estavam ali analisando a imagem, eles pegam uma imagem lateral. A imagem que realmente mostra que o jogador do Corinthians ele não vai na disputa da bola é a imagem atrás do gol, que mostra que o Guinegão ele abdica do lance e o goleiro do Bahia ele vai e soca a bola contra as costas ali, ele tá praticamente disputando espaço com o zagueiro do Bahia. Não é o jogador do Corinthians que tá na jogada. A imagem lateral, que é a menos conclusiva, foi que eles ficaram brigando lá durante praticamente 8 minutos. Cara, precisa ser muito burro para fazer isso. Mas é a arbitragem brasileira, a gente não pode se surpreender. Sobre as questões das polêmicas de arbitragem, eu também não teria anulado o primeiro gol do Corinthians. Estou com o José Manuel de Barros, não acho que aquele toque na mão deveria ter sido considerado faltoso. E com relação ao impedimento, né, a análise de impedimento, melhor dizendo, no gol do Guinegão, demorou muito, né? Demorou muito, a impaciência no campo estava visível também com relação à torcida também, os jogadores. Demorou muito mais do que deveria ter acontecido. O árbitro ter chamado bandeirinha para ajudar na análise no monitor também foi uma cena que chamou bastante a atenção e não precisava de todo esse tempo, né? Já deveria ter chamado antes, o Piperno destacou também durante a transmissão que o VAR deveria ter chamado o árbitro Paulo César Zanovelli para analisar no monitor muito antes, demorou muito para chamar o árbitro ao monitor e depois, para mim, era claro que o Guinegão não atrapalhou no primeiro lance que estava sendo analisado e por isso o gol deveria ter sido validado muito antes. De resto, acho que tudo certo, mas esses dois lances chamaram muito a atenção. Para mim, o gol anulado não foi uma decisão correta da arbitragem e o gol que foi validado do Guinegão foi uma decisão correta, mas que demorou demais para ser tomada, muito mais do que o necessário. Parece que o Zanovelli, ele atrai lances muito complicados. Então, veja, eu acho que, no geral, ele hoje teve uma boa atuação. Eu questionei o lance do primeiro gol do Corinthians, mas eu reconheço que esse é um lance que aqui no Brasil a interpretação é aquela que ele adotou.